Você quer sexo agressivo, ou deixa sua bunda ardendo, ou dá tapa, 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 tapa. Caralho, caralho. Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi. Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi. Em quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi. Thank you nga pala kay Madam Sigay ng Hilos Philippines at NLKPH. Thank you, maraming salamat sa sponsor. Sana makapunta ka, ma'am. Thank you. Você quer sexo agressivo, ou deixa